Olá, meu nome é José Francis, eu sou doutorando aqui no Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB e nesse curso eu vou ministrar para vocês uma aula sobre vitaminas e minerais que são importantes para a fisiologia normal do nosso organismo. Nessa aula, os dois objetivos principais serão conceituar as vitaminas e trabalhar um pouco sobre a fisiologia das principais vitaminas e minerais. Essa aula vai ser dividida em duas partes, e nessa primeira parte nós vamos falar do conceito de vitaminas, a função das principais vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, e as funções do cálcio, magnésio e selênio, que são alguns dos minerais mais importantes. Bom, primeiramente, o que vem a ser uma vitamina? Então essa palavra, ela tem origem no latim de vita, que significa vida, e amina, que são moléculas químicas com o grupo amino, como está representado nessa figura. Então a junção desses dois termos, né, simboliza então algo que deve ser necessário e essencial para a vida. As vitaminas, elas foram descobertas na época das grandes navegações, quando uma doença misteriosa acometia os viajantes. Essa doença ela poderia levar até a morte quando era muito severa, causando sangramento nas gengivas, na pele, entre outras mucosas. Depois, descobriram que, administrando limões ou outras frutas cítricas na alimentação dos marinheiros, essa doença poderia ser evitada. Isso levou, então, ao desenvolvimento de métodos que pudessem identificar uma substância presente nessas frutas que fosse importante para a fisiologia do organismo. Daí surgiram as primeiras vitaminas. Então, o que uma molécula precisa ter para ser considerada uma vitamina? Existem alguns requisitos principais. O primeiro deles é que precisa ser uma molécula não sintetizada pelo nosso organismo. Caso ela seja sintetizada, ela não é mais uma molécula essencial que deve ser obtida da dieta. Ela não pode ser um substrato energético, como os carboidratos, gorduras e proteínas que vocês têm visto nesse curso. Ela precisa ter uma origem dietética, então é necessário obtê-las da alimentação, necessariamente, e ela precisa ser essencial à vida. Né? A falta dessa molécula, ela precisa prejudicar a fisiologia normal do organismo para poder ser considerada, então, uma vitamina. Os minerais essenciais para a fisiologia humana estão ilustrados nessa tabela periódica, né? Então aqui nós temos os elementos comuns, marcados em verde, que são o sódio, potássio, cálcio, que são utilizados em várias funções fisiológicas, e nós temos os elementos traços, marcados em azul, que são os menos conhecidos, né? Temos alguns bem conhecidos, como ferro, como manganês, mas temos outros menos, como molibdênio, por exemplo. Todos eles são necessários para a vida, com funções diferentes. Nós vamos falar apenas dos principais. Então as vitaminas, elas podem ser classificadas em hidrossolúveis, que compreende principalmente o complexo B, a vitamina C, entre outras vitaminas menos conhecidas, como a vitamina P, e as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Então as vitaminas lipossolúveis, que nós vamos trabalhar agora, elas têm a sua absorção dependendo da ingestão de lipídios na dieta, né? Elas normalmente são armazenadas no organismo e elas podem ser tóxicas em excesso, mais do que as vitaminas hidrossolúveis. O processo de absorção, então, das vitaminas lipossolúveis, em geral, funciona dessa forma. As vitaminas lipossolúveis, elas são encontradas nos alimentos, já na sua forma solúvel, com exceção da vitamina A, onde nós temos os carotenoides que podem estar associados a proteínas em alimentos principalmente de fonte vegetal. Nós temos também os ésteres de retinol que vão precisar ser digeridos para poder ser absorvidos, né? Eles precisam ser convertidos em retinóides. Então, durante o processo digestivo, vai ocorrer a proteólise dessas proteínas associadas aos carotenoides e a hidrólise desses ésteres de retinol. Então, nós vamos ter várias vitaminas em emulsão, porque lembrando, elas são lipossolúveis, elas precisam estar em emulsão para serem solúveis em um meio aquoso, e nós vamos ter retinóides e carotenoides disponíveis no trato digestivo. Então, no trato digestivo, essas vitaminas elas vão ser incorporadas aos quilomícrons, que também são responsáveis pela absorção de lipídios. E esses quilomícrons, uma vez que as vitaminas, lipossolúveis elas estão incorporadas nele, eles serão transportados,
através da veia porta para o fígado. No fígado, essas vitaminas elas podem ser armazenadas associadas a proteínas, né, nos hepatócitos, que vão armazenar essas vitaminas lá, e elas podem, a partir do fígado, irem para a circulação sanguínea associadas às lipoproteínas que vocês já conhecem, como VLDL, LDL, HDL. Então, no sangue, essas vitaminas sempre vão estar associadas a proteínas plasmáticas para serem transportadas. A vitamina A, né, conhecida então como a vitamina da visão. A vitamina A, ela tem como função principal a ativação de genes para a síntese de glicoproteínas. Então nós temos como funções importantes a renovação da pele, a diferenciação celular e também essa vitamina compõe uma molécula importante para a função da visão. Tanto que na deficiência da vitamina A, o principal sintoma que aparece é a cegueira noturna, que pode ser reversível, mas se a falta for crônica pode ser uma cegueira permanente. O excesso dela também tem problemas, né? Leva ao ressecamento da pele, mucosas, pode levar à queratinização, que é um problema importante, queda de cabelo, entre outros sintomas. A vitamina A, ela é conhecida por ser um retinóide, né? Então nós temos o retinol, o retinal, o ácido retinóico. Todas essas substâncias, quando elas são encontradas em produtos cosméticos ou suplementos alimentares, elas se referem à vitamina A. As fontes da vitamina A são principalmente, né, fontes animais, onde ela é já pré-formada e pode ser absorvida, e fontes vegetais, onde nós temos os carotenoides, também conhecidos como provitamina A, porque depois do processo digestivo, como a gente viu, eles vão ser quebrados, né, e vão ser absorvidos, e o cozimento aumenta a biodisponibilidade da vitamina A. Ela é armazenada no fígado, em até 50% a 80% da ingesta de vitamina A pode ser armazenada, e ela necessita de proteínas para sua absorção, transporte e armazenamento. Agora a vitamina D. A vitamina D é bastante conhecida por ser associada aos ossos. A vitamina D também é conhecida como a vitamina da luz solar, e ela não cumpre os requisitos para ser uma vitamina, porque ela pode ser sintetizada pelo nosso organismo. Porém, por razões históricas, ela continua a ser chamada de vitamina. Ela tem várias formas, então a gente encontra o D1, o D2, o D3, e o nome químico dela conhecido é o calciferol. Então, essas moléculas elas estão relacionadas a etapas do metabolismo da molécula inicial da vitamina D. A deficiência de vitamina D, ela pode levar ao raquitismo, que é um problema no crescimento dos ossos, e a osteomalácia, que é um problema nos ossos em indivíduos adultos. O excesso dela leva à calcificação de alguns órgãos e hipercalcemia, que são sintomas importantes. Então, como eu disse anteriormente, ela pode ser sintetizada no nosso organismo e a síntese dela ocorre na pele. Então, a partir da dieta, nós vamos obter uma molécula que, presente na circulação, ela vai passar para o fígado, depois para o rim, depois ela vai afetar o intestino e os ossos e regular a homeostase de cálcio e fosfato. Porém, esteroides de animais e vegetais, eles podem ser convertidos à vitamina D3. Então, como isso ocorre? Esses esteroides, eles vão estar presentes na pele e através da exposição à luz solar, eles podem ser convertidos diretamente em vitamina D2, que vai passar pelo mesmo processo da vitamina obtida na dieta. As fontes da vitamina D são principalmente derivados animais, então ela está muito presente em carne, em ovos, queijo, né, vários derivados animais. Porém, no mundo moderno, os alimentos processados, a grande maioria deles, são fortificados com vitamina D ou precursores. Praticamente todos os leites encontrados no supermercado são fortificados com vitamina D. O cálcio, que é uma molécula importante, um mineral importante para a fisiologia do nosso organismo, ele é regulado pela vitamina D. Então, o consumo diário de cálcio, ele tem um limite na sua absorção. E uma vez que ele é absorvido, ele vai ser distribuído para as células, ele vai ser filtrado pelo rim, mas grande parte vai ser reabsorvido, e ele vai ser depositado nos ossos. O ponto aqui é que a absorção do cálcio, ela é limitada por conta da presença da vitamina D. Então, na ausência de vitamina D, a absorção do cálcio vai ser severamente reduzida. Aqui nessa imagem ilustra-se um consumo de cálcio hipotético, né, de 1000 mg por dia, onde apenas 35% dessa quantidade pode ser absorvida, porque a absorção dela depende da regulação pela vitamina D.
No final das contas, nós vamos ter um mecanismo seguinte. Nós vamos ter aqui uma ingestão diária global de 100 mg de cálcio, que uma vez que seja absorvida e esteja no fluido extracelular, ela vai ser também eliminada pela urina, de forma que a quantidade de cálcio presente no fluido extracelular é regulada estritamente por processos como a deposição e a reabsorção no osso, e a sua absorção a partir de fonte dietética vai ser regulada pela vitamina D. O magnésio é um mineral importante, parecido com cálcio, e ele tem a função de estabilizar o ATP, sendo um cofator enzimático em várias vias metabólicas. A deficiência de magnésio ela pode induzir diminuição de cálcio no plasma e tremores e espasmos musculares, que vão estar associados com essa diminuição de cálcio. Altas doses de magnésio parecem ser bem toleradas e parece haver pouca toxicidade. A vitamina E é uma vitamina bastante debatida e conhecida, principalmente em produtos cosméticos, onde se diz que ela seria contra o envelhecimento. Então, o que a gente sabe sobre essa vitamina, né? Ela é conhecida por seu nome químico como tocoferol e ela tem uma capacidade antioxidante importante. Ela age de forma independente do sistema antioxidante da célula. Então, enzimas antioxidantes, que normalmente dependem de selênio, zinco e outros minerais importantes, atuam como uma proteção antioxidante celular. Porém, o tocoferol em si, ele pode ser oxidado. Então, ele atua como um substituto de outras moléculas na célula que poderiam ser oxidadas. Ela está relacionada ao sistema vascular e reprodutor e ela foi determinada como vitamina porque a deficiência dela causa esterilidade em roedores. Porém, isso não ocorre em humanos. Alguns estudos dizem que ela é benéfica no Alzheimer e para retardar o envelhecimento, porém ainda há debates sobre esses efeitos e até mesmo sobre a função geral dessa vitamina no nosso organismo. Outro ponto importante é que a deficiência dela raramente provoca sintomas. O que tem sido relatado seria perda de reflexos e equilíbrio, mas são poucos casos. E o excesso dela é bem tolerado. O armazenamento da vitamina A pode ser prejudicado no excesso da vitamina E, por razões desconhecidas. As fontes principais de vitamina E são praticamente só vegetais, principalmente os óleos vegetais vão ser a fonte importante dessa vitamina. Então, no final das contas, essa vitamina ela parece não ter muitas funções importantes no nosso organismo. O selênio é outro mineral muito importante, também dito como relacionado ao envelhecimento, né, retardar o envelhecimento. Porém, os limites para a toxicidade ou deficiência dele são muito estreitos. Então, a quantidade de selênio necessária seria nessa faixa, de 20 a 400 microgramas, então abaixo de miligramas. E aí nós temos que uma castanha do Pará, ela pode fornecer até 200 microgramas. Então, 2 castanhas já pode chegar nessa dose tóxica. E há muita variação na quantidade de selênio nos alimentos, que depende do solo, onde a castanheira ou os outros alimentos que podem conter selênio vão estar. Ele pode ser obtido de várias fontes alimentares e normalmente ele compõe a estrutura de algumas enzimas antioxidantes importantes e pode ser obtido em quantidades necessárias numa dieta normal. Então realmente não há muita necessidade de suplementar selênio e a suplementação pode inclusive levar à toxicidade, visto que a quantidade para chegar à toxicidade é muito pequena. Por último, nós vamos falar então da vitamina K. A vitamina K é uma vitamina importante no processo de coagulação do sangue. Então ela é importante para impedir a ocorrência de hemorragias. Essa vitamina ela é encontrada sob 3 formas. Então nós temos esses 3 nomes químicos que se relacionam à vitamina K e ela é essencial então para os processos de coagulação. A deficiência dela é bastante crítica, levando a hemorragias, e o excesso dela é bem tolerado, podendo causar icterícia em alguns casos, mas não muito grave. E essa vitamina, ela pode ser encontrada em diversos alimentos, como ilustrado nessa imagem. Várias fontes vegetais, animais, você consegue obter uma quantidade suficiente de vitamina K para o dia a dia. Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula. Nós vimos o conceito de vitaminas, então o que é necessário uma molécula T para ser uma vitamina. Nós classificamos as vitaminas pela sua solubilidade e falamos principalmente das vitaminas lipossolúveis, o seu processo de absorção e as suas funções. Então, a vitamina A, que é importante para a visão, a vitamina D, importante para a fisiologia do cálcio e dos ossos, a vitamina E, que possui uma função ainda debatida, desconhecida, poderia ser um antioxidante ou não, e a vitamina K, que é importante para a coagulação do sangue. Nós falamos também um pouco sobre o selênio e sobre o magnésio e as fontes alimentares dessas vitaminas.